Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de byte. Hoje estamos aqui, eu e o Luke, para continuar a nossa saga de apresentar para vocês a arquitetura do MSX1. E hoje nós vamos começar no nosso primeiro componente que compõe a arquitetura do MSX1, que é a PPI. A PPI, ou Interface Programável de Periféricos, ela faz muita coisa no MSX e hoje nós vamos fazer um mergulho bem profundo nesse chip e tudo que ele faz no MSX. Então vem comigo que a aula já vai começar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a entender o que é essa tal dessa PPI e o que ela faz lá dentro do nosso MSX. A PPI é uma interface paralela de uso geral que ela é implementada pelo chip da Intel, o 8255 ou qualquer um dos seus clones. E logo aqui a gente já tem um comentário bacana para fazer, porque aqui nas aulas de arquitetura, né, a gente vai usar muito o Hotbit 8000 da Sharp, que é talvez um dos computadores mais comuns aí que vocês vão encontrar. E esse cara, o Hotbit 8000 da Sharp, ele não usa o Intel 8255. E logo no Hotbit 8000 da Sharp a gente já tem um desses clones aqui, ó. O NEC D8255AC5, que também é um PPI, mas não é o da Intel. E aqui a gente já sabe que quando a gente fala de arquiteturas, nem sempre a arquitetura é rígida, ou seja, contanto que você use um chip compatível, você pode usar outro chip na sua máquina. E como é que eu sei que esse aqui está fazendo o papel da PPI? Muito simples, eu não achei nenhum chip da Intel aqui na placa e eu fui conferir o datasheet. Então, se a gente conferir aqui o datasheet desse cara, vocês vão ver que o D8255AC é um PPI certamente compatível com o da Intel. E qual é a principal característica desse chip do 8255 e de qualquer chip que queira clonar o 8255? Ele usa portas de dados. E essas portas, por ser uma arquitetura de 8 bits, são portas de 8 bits. Nós denominamos essas portas de A, B e C. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. E essas portas de dados, elas existem porque o Z80 ele não pode se comunicar diretamente com o chip por um endereçamento de memória por conta da arquitetura do MSX. Algumas outras arquiteturas, como por exemplo a Amstrad, Sinclair, elas conseguem conversar, o processador conversa diretamente com alguns chips via memória. Não é o caso do MSX. O MSX usa um conceito chamado portas de entrada e saída. E o nosso queridíssimo Intel 8255, ele tem 3 portas de dados, A, B e C, e uma porta de modo. Essa porta de modo serve para você mandar para o seu MSX algum comando que você queira mandar especificamente para dentro do chip, enquanto as portas de dados servem para você ler coisas específicas, e nós vamos aprender essas coisas específicas já já. Então o que a PPI faz? Ela controla a comutação de memória, que vai ser a primeira coisa que nós vamos conversar quando nós estivermos falando lá da PPI. Ele controla o teclado, ele controla o motor de cassete, ele controla a saída do cassete. Quando eu falo cassete, eu falo efetivamente o leitorzinho de cassete, ou seja, esse caretinho aqui. Então, todo o controle das fitas cassete lá, do motor dele, quando ele vai gerar, quando ele não vai gerar, a saída de áudio dele que vai pro MSX para poder pegar os dados do leitor de cassete, a PPI faz esse controle pra gente. Ele também controla lá o LED do Caps Lock. A gente mais pra frente vai fazer um exemplinho mostrando como é que a gente lê o LED do Caps Lock, né? Ele controla o clique das telas. Eu acho que vocês já devem saber disso, mas toda vez que a gente está trabalhando no MSX, toda vez que a gente aperta uma teclinha lá no MSX, ele faz um cliquezinho que aparece no áudio, né? No controlador de áudio do MSX. Então a gente aperta um botão e ele faz um clique, 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 clique. Esse clique também é controlado pela PPI. E a gente controla tudo isso lendo ou escrevendo na porta da nossa queridíssima PPI. Vocês vão ver que nós vamos estudar cada uma dessas 3 portas de dados. A porta de modo, a gente não é recomendado a gente escrever na porta de modo, tá? A porta de modo da PPI ela é uma porta que não deve ser utilizada nas boas práticas. Ali a gente não deve mexer, até porque se a gente mexer nela errado, a possibilidade de a gente fazer merda num MSX real é muito grande. Então ele tem um PDM, e para quem não sabe o que significa PDM, é potencial de dar merda. Então, potencial de dar merda, quando a gente fala de escrever na porta de modo da PPI, é muito grande.
Então, não vamos fazer isso nesse curso aqui. Então, vamos começar, pessoal, a estudar aqui a porta A da PPI, que é a primeira porta que nós falamos, por isso que ela é a porta A da PPI. Essa porta, ela fica no endereço de entrada e saída. Quando a gente fala aqui ES, a gente quer dizer entrada e saída, no endereço hexa A8. Em algumas literaturas você vai ver A8H, dependendo da linguagem que você está usando. Para identificar que é um número hexadecimal, você bota na frente ou atrás. Eu gosto de botar aqui na frente, é HA8, que é a porta A8 da PPI. Então, por que essa porta existe, tá? Os processadores i80 só podem mapear 16 bits de endereço de memória. Por quê? Porque ele só tem registradores de 8 bits. Quando memória, a gente normalmente fala de um par de registradores de 8 bits, né? Então, só para mostrar aqui para vocês rapidamente, vamos supor que para acessar a memória da MSX, a gente use, por exemplo, o par de registradores H e o par de registrador L. Então, aqui a gente vai ter um registrador de 8 bits, que começa em 0 e vai até 7, chamado H, mais um registrador que também começa em 0 e vai até 7, chamado L. Se a gente somar 8 bits aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 bits aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente vai ter um total de 16 bits. Nós sabemos que esse número aqui, binário em hexa, é FF. E nós sabemos que esse número aqui, em binário, convertido para hexadecimal, também é FF. Isso quer dizer que a nossa memória da MSX poderia ir no máximo de, começando em H0000 até HFFFF. Porque esse aqui é o número máximo que a gente consegue referenciar usando 16 bits. E aí, voltando aqui para o slide, a gente descobre que isso ia restringir bastante o MSX. Se a gente trabalhasse apenas com o endereço de 0000 até FFFF, a gente só poderia ter no máximo 64K de memória RAM. Mas a gente sabe que tem jogos de MSX e tem aplicações de MSX que usam muito mais do que isso. Tem aplicação hoje de MSX que usa 1 MB de memória. E aí, qual é a mágica que a gente faz, Rogerinho, para conseguir endereçar tantas memórias no MSX? A gente precisou criar uma forma de romper esse limite de 64K de endereços de memória possíveis, usando uma técnica que a gente vai apresentar agora. E essa técnica é uma técnica conhecida como duplicação lateral. E o que é a duplicação lateral? Para a gente entender isso melhor, eu vou usar aqui um artigo falando sobre a memória da MSX lá do nosso queridíssimo MSX Resource Center, que é esse artigo aqui, MSX.org Wiki The Memory. Eu vou linkar esse cara aí para vocês aí na descrição do vídeo, não precisa se preocupar, pessoal. E aqui nesse cara a gente tem um exemplo da paginação de memória do MSX. Então aqui, ó, como vocês podem ver, a memória começa no 0000 e vai até o FFFF. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse 64K no slot 0, o que a galerinha do MSX pensou? Vamos criar diversos slots e cada slot desse vai poder mapear 64K até o máximo. E aí a gente simplesmente decide de onde a gente vai puxar a memória. Se a gente vai puxar a memória do slot 1, se a gente vai puxar a memória do slot 2. E a gente chama isso de comutação de memória. Por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, a página 0, ela começa de 000 e vai até 3FFF. Se a gente somar 1 nesse número aqui em hexa, somar 1 aqui, o próximo número é o vai 1. O vai 1, aqui esse 3 aqui vai virar 4. E a gente vai ter 0, 0, 0. Então esse cara aqui é o endereço da próxima página, que é a página que vai de 4000 até 7FFF. Aí de novo, se a gente faz o mais 1 aqui, ó, esse 7 vira 8, vai 1, 0,
0, 0. E assim sucessivamente até a gente chegar até a página 3. Então aqui é a página 0, página 1, página 2 e página 3. E aí o que acontece? A gente pode dizer para o MSX, o MSX, ao invés de ler a página 1 do slot 0, lê a página 1 do slot 2. E ao invés de vir para cá, ele vem para cá. Ou então a gente pode dizer, o MSX, ao invés de ler a página 1 do slot 1, lê agora a página 1 do slot expandido 3, 2, por exemplo. Que seria esse slot aqui. E aí ele vai ler essa RAM daqui. E ele faz isso no processo de boot. Quando você começa no processo de boot, ele começa a fazer um scan, ou seja, fazer uma pesquisa de qual é o slot no qual tem memória RAM plugada, qual é o primeiro slot que tem memória RAM plugada. E eu vou demonstrar isso para vocês com um exemplinho de BASIC agora. Então vamos lá, galera. Os nossos exemplos de arquitetura MSX vão estar aqui no nosso repositório, aqui no github.com/debytecreator. Vai estar linkado aí na nossa queridíssima descrição do vídeo aí, então fique tranquilo. Você vem aqui em repositórios, né? Você vai ver que vai ter um repositório aqui chamado MSX Arquitetura, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é onde vai ter os nossos códigos. Então você vai clicar nele para entrar nesse repositório. Vai vir aqui no botãozinho Code. Vai clicar nele. Vai copiar aqui o endereço do repositório, usando esse botão aqui. Então você vai clicar nele, copiar. E aí você vai vir aqui no nosso queridíssimo GitHub Desktop. Dentro aqui do GitHub Desktop, você vai entrar aqui no Current Repository, vai escolher Add Clone Repository. Essa opção aqui. Aí você vai entrar aqui na abinha URL. Vai clicar na abinha URL. E aqui onde está escrito aqui o repositório URL, você vai colar aquele código que você copiou. E aqui em Local Path, você vai escolher em que pasta que você vai jogar o código na sua máquina. No meu caso, eu mandei para Dev, debytecreator, MSX Arquitetura. E aí, finalmente, você vai clicar nesse botãozinho aqui, que é o botãozinho Clone. E aí, esse código vai ser trazido para a sua máquina, para essa pastinha aqui, para a gente poder brincar com ele hoje. Uma vez que a gente tiver baixado o código lá para o nosso queridíssimo computador, vocês vão ver aqui dentro de MSX Arquitetura tem uma pastinha aqui chamada PPI, que é essa pastinha aqui. Nós vamos abrir essa pastinha PPI e dentro dessa pastinha PPI a gente vai ter alguns arquivinhos aqui que nós vamos usar hoje. Que arquivos são esses? A gente tem aqui um altexec.bash, que é o que nós vamos usar hoje. Nós temos aqui o slot.bash, que nós vamos usar hoje também. E nós temos aqui duas baterias de compilação, uma make.bat e uma make.ddp.bat. Então vamos estudar esses arquivos aqui para ver o que cada um deles está fazendo. Começando aqui pelo altexec.bash, a gente vai ver o que ele faz. Ele vai rodar os programinhas que nós vamos usar para fazer os testes da PPI. Hoje nós vamos usar aqui esse programinha aqui chamado slots populados com RAM. Então a gente vai entrar a opção S que vai carregar o slots.bash. E o que tem lá no slots.bash? No slots.bash a gente tem um comando que verifica quais slots possuem memória RAM conectada. E aqui a gente usa dois comandinhos para ler aquele endereço A8. Primeiro a gente usa esse comandinho INP aqui, que é o comando do BASIC para a gente ler uma porta de acesso, uma porta de entrada e saída no BASIC. Então a estrutura dele é essa, a gente coloca aqui uma variável, imp e o endereço que a gente quer ler. Então nessa variável aqui vai ter o valor que está dentro dessa portinha aqui A8. E aqui ó, a gente cria uma string que vai ser igual ao binário em string desse valor lido.
Então, quando a gente rodar esse comando aqui, a gente vai ter uma string mais ou menos assim. A gente vai ter uma string, vamos supor que ele tenha lá que o valor que esteja carregado na nossa queridíssima memória, na nossa queridíssima porta de entrada e saída, seja, por exemplo, 01, 00, 00, 01. Provavelmente vai ser algo assim, né? Esse valor aqui vai ser convertido para uma string, ou seja, esse valor aqui que provavelmente vai vir em decimal vai ser convertido para isso aqui em formato string. Então aqui, ó, ele vai virar no final isso aqui. Por isso que a gente colocou o sinalzinho de string na variável bn, né? Então a variável bn, após essa execução, vai ter algo mais ou menos assim. $. E aí aqui, ó, olha só que bacana. Aqui nós estamos dividindo cada uma das portas do MSX em 2 bits dessa string. Esse comando MIDI aqui é um comando do BASIC que a gente pega uma parte de uma string e a gente diz o início e quantos caracteres a gente quer pegar. Então aqui a nossa P3, que no caso seria a nossa página 3, ela vai ser igual ao BN, começando da primeira posição, com 2 caracteres. Então P3, quando a gente executar isso aqui, P3 vai ser igual. P3 vai ser igual a começando na primeira posição, que é essa, lendo 2. Então ele vai ter 01. O P2 vai começar na posição 3 com 2. Então o P2 vai valer. Posição 3 é essa, com 2, 0, 0. Então P2 vai ser 0, 0. E aí nós vamos para o P1. P1. Que é a porta... A primeira porta, P1. Ela vai começar da posição 5 com 2. Então ele vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai pegar esses dois aqui, 0, 1. E aqui a P0 vai começar da posição 7 com 2. Então vai pegar os dois últimos, que seria esse 0, 1 aqui. Então ele vai pegar 0, 1 aqui. No final vai ter algo parecido com isso, tá? Só que esses valores vão mudar e eu vou mostrar para vocês que vai mudar e vou explicar por que vai mudar. Então vamos lá, vamos começar rodando esse cara pelo primeiro byte que a gente tem, que é esse make.bat aqui. O que esse make.bat vai fazer? Ele vai rodar esse programinha basic que a gente criou, o make.bat, na máquina Gradiente Expert GPC1. E a gente sabe que a Gradiente Expert GPC1, ela mapeia a RAM interna dela no slot interno dela, número 2. E aí, ó, quando a gente rodar esse cara, então deixa eu chamar aqui o terminal, novo terminal, vamos entrar aqui na PPI, vamos dar ./make, e agora ele vai chamar um gradiente e vai pegar aquele byte lá que está carregado lá na página de memória e vai quebrar esse byte pra gente, para mostrar em que páginas nós temos memória. Então vamos apertar aqui o S para fazer rodar o programinha de slot. E aqui, ó. Então o que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está dizendo que a página 0 do MSX, do Gradiente GPC1, está mapeada no slot 0.
A página 0, se você lembra lá daquele desenhozinho lá da memória, a página 0 é a página que vai de 000 até 3FFF. E ela está mapeada para o slot 0 como deve ser. Tá vendo aqui a main ROM do sistema? Ele tem que estar mapeado para cá. E ele está dizendo que a página 1 do nosso queridíssimo Expert GPC 1 também está mapeado para o slot 0. Ou seja, ele está dizendo que as páginas 0 e 1 estão apontando para cá, para a main ROM, que está na página 0 e na página 1 no slot 0. E agora ele está dizendo para a gente, ó, que a página 2, que é essa página aqui, que vai de 8000 até BFFFF, está mapeada no slot 2, ou seja, esse cara aqui, ó, essa página 2, ele não está lendo daqui, ele não está lendo daqui, ele está lendo daqui. Porque aqui a gente viu que está mapeado para o slot 2. Então, na verdade, a RAM no GPC1, sem nenhum tipo de acessório, nem nada conectado, ela fica aqui. E ele também está dizendo que a página 3, que é essa página de C00 até FFF, também está mapeada na página 2. Ou seja, está mapeada aqui. Então, o que esse MSX está usando agora? Página 1 no slot 0, página 2 no slot 0, página 3 no slot 2, página 2 no slot 2 e página 3 no slot 2. Agora vamos trocar de máquina. O mesmo programa que a gente rodou, só que dessa vez a gente vai usar o Gradiente Expert DD Plus. E a gente sabe que o Gradiente Expert DD Plus mudou o mapeamento dos seus slots de memória, seus slots internos de memória. Então agora, em vez de usar o .make, vamos usar o .make DDP para ele chamar o nosso simulador, chamando o Gradiente Expert DD Plus. Chamou o nosso programinha. Vamos apertar aqui S para chamar os slots populados. E agora olha só como é que ficou diferente. A gente leu lá o byte e a gente viu o seguinte, que a página 0 e a página 1 não mudaram. Elas continuam mapeadas para o slot 0, que é o comportamento padrão do boot do MSX. Então ele mapeou esse cara e mapeou esse cara. E aí ele começou esse scan aqui. Quando ele começou esse scan, o que ele viu? Ele viu que a RAM inicial do DD Plus, na verdade, não está mapeada no slot 2, está mapeado no slot 3. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que no Expert DD Plus, no processo de boot, ele mapeou a página 0, ele mapeou aqui. A página 1 ele mapeou aqui. A página 2 ele não mapeou aqui. Ele mapeou aqui. E a página 3 ele também não mapeou aqui. Ele mapeou aqui. Então é assim que a gente descobre em que slot do MSX nós temos a RAM plugada. E à medida que a gente for trabalhando com o MSX, vamos supor que o nosso programa, a gente coloque, sei lá, uma página de RAM nesse cara aqui. A gente pode comutar e falar, não, agora ao invés de ler do slot 3, começa a ler aqui do slot 1. E aí a gente usa a PPI para comutar para cá. Ah, agora eu não quero ler a RAM daqui, eu quero ler a RAM daqui. E aí a gente usa a comutação da PPI para ler daqui. E é assim que a gente consegue romper o limite de 64K endereçável para as memórias do MSX. Então é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Hoje nós arranhamos o início do mapeamento de memória do MSX usando a PPI e a comutação de memória.
Com isso, a gente explicou para vocês mais ou menos como funciona a porta A da PPI e nós vamos continuar falando sobre PPI nas próximas aulas. A gente vai, na aula lá de programação Assembly, a gente vai começar a mostrar para vocês, naquele exemplinho Hello World, como usar as chamadas da BIOS do MSX. E nas aulas de arquitetura nós vamos mostrar para vocês quais são as chamadas mais importantes da BIOS quando a gente está falando da PPI. Então fica ligado que a gente ainda vai aprender muito mais e não se esqueça de, acima de tudo, ser feliz.